Olá, amado e amada irmã em Cristo. Estamos aqui em uma passagem, então vamos nos ajudar. E conhecereis a verdade, e verdadeiramente sereis livres. Deus quer eu e você fora do casulo da nossa mente, dos nossos traumas, dos bloqueios, de circuitos neurais que em nós foram gerados quando nós não tínhamos defesa em si, quando éramos criança, quando éramos adolescentes, e lá nós não tínhamos conhecimento, entendimento sobre cada coisa que estava a acontecer em nossa vida. Como José, o circuito neural da sua vida se fechou quando toda a palavra se cumpriu, e ali ele se posiciona como governador do Egito. Então ele pôde entender, ele pôde compreender na sua mente o porquê de todo o percurso da sua vida. E assim é eu e você. Não entendemos muitas das coisas pelas quais o próprio Deus permitiu eu e você viver. Mas por nesse caminho termos mantido a integridade do nosso interior, eu perco a casa, eu perco o carro, eu perco tudo, mas eu não dou a minha vida, a minha alma não vai se submeter ao meu adversário, papai. A minha alma não vai se submeter à vontade dele, mas a minha alma, como disse Jó, vai permanecer. Ainda que tu, papai, me mate, eu esperarei em ti, eu confiarei em ti, eu permanecerei em ti. Até porque, se nós já temos no pensamento da nossa alma que a vida que é mais importante, você ouviu? É a eterna, é a vida que não acaba. Então já há um julgamento para o nosso adversário. Qual é o julgamento dele? Condenado. Mas nós somos de Cristo, e tudo que o Pai quer, diz a palavra em João, é que ele nos ressuscite no último dia. E Jesus orou por aqueles que estavam com ele e orou por mim e por você. Pai, protege-os do maligno. Não peço que os tire do mundo, mas que proteja-os do maligno, daquele que intenta contra a vida deles, daquele que quer fazer eles te negar, daquele que quer fazer eles desistir de nós. Porque desde a criação de todas as coisas que ele se levantou traiçoeiramente contra Eva, que chegou depois. E eu e você chegamos depois. E eu e você chegamos depois. Então Adão, ele tinha uma palavra, e Eva chegou depois. Eva tinha a palavra de Deus, mas também tinha uma informação acrescentada. E eu e você também estamos nesse mundo, mas dentro do nosso interior, em circuitos neurais do nosso cérebro, há aprendizagem que foram acrescentadas, sim, e que devemos ter diligência, zelo, para que o nosso adversário não se aproveite dessa informação, dessa aprendizagem acrescentada para levar eu e você a pecar contra Deus, seguindo os desejos e as vontades que foram acrescentadas aonde? No nosso interior, em circuitos neurais em nosso cérebro. Sim, então Eva ali, quando ela põe na vista dela a árvore, ela começa a focar aquela árvore ali.
E a Bíblia diz que Deus criou, fez brotar. Fez brotar. Em Gênesis 2:9, se eu não me engano, variedades. Ou seja, árvores que tinham a mesma, trazia a mesma recompensa que aquela árvore, uma única árvore, que ela não podia comer. Mas a partir do momento que a mente dela foi levada para o que ela não tinha na vida dela, para o que ela não tinha naquele ambiente, para o que ela não tinha disponível, então ali, a mente dela, ao invés da mente dela, na sua visão, estar as palavras de Deus, estava agora, pelo nosso adversário, na sua visão, a árvore. Eu não tenho aquela árvore. Eu não tenho aquela árvore. Ele não pode tocar na nossa alma. Como Deus disse, preserve a sua vida, a alma. Não toques. Mas ele usou a própria esposa e os amigos de Jó. Para quê? Para o aborrecê-lo. Ao ponto de, numa pressão psicológica, ele entregar tudo. Não era tudo do material. Porque Jó não ia levar casa. Os filhos de Jó estavam salvos em Deus. Jó não ia levar boi, vaca. Não, Jó não ia levar isso. Mas Jó tinha com ele algo que não foi tirado. A sua alma estava em Deus, preservada em Deus para a eternidade. E esta alma, mesmo sendo pressionada psicologicamente, mesmo sendo pressionada por pessoas, mesmo sendo pressionada por perdas, mesmo sendo pressionadas por golpe, não negou a Deus. Antes, ficou lá posicionado, aguardando a reviravolta de Deus, porque ele tinha as palavras de Deus dentro da sua casa, dentro do seu cérebro, dentro de circuitos neurais dentro do seu cérebro. Sim, ele construiu a sua casa, o seu interior na rocha, nas palavras. Então, quando ele perdeu tudo que foi dado, porque ele saiu só do ventre, ele saiu nu do ventre, ou seja, ele não tinha roupa, ele não tinha casa, ele não tinha filhos, ele não tinha riquezas, ele tinha a vida. E esta a qual foi dada a ele no ventre, esta permaneceu para com ele. E essa ele ficou lá preservando até que Deus se levantasse. Bem sei que o meu Redentor vive e por certo vai se levantar. Então nós vimos no vídeo anterior sobre o novo interior que Deus ele daria através de um processo a qual ele submeteria ao seu povo um novo interior. Daria ao seu povo um novo coração. Daria ao seu povo uma nova mente, a mente do Espírito. Daria ao seu povo, colocaria no seu povo o seu Santo Espírito. Em Ezequiel 36, no verso 26 e 27. Um novo coração também vos darei. Quem daria? Deus. E um novo espírito eu colocarei dentro de vós, uma nova mente. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne flexível. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós. E vós farei andar nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os fareis. Não ia só guardar. Não ia só mais guardar o que Deus falou. Agora iria praticar. Porque agora não daria para eles um novo cérebro. Não nasceria de novo nesse sentido. Mas um novo interior. Um coração de carne, ou seja, um coração quebrantado. Um coração não elevado. Um coração que não se revolta contra Deus. Porque lá, quando Deus criou todas as coisas e a todas as coisas deu a liberdade, Ele se levantou contra o nosso Pai.
Ele se levantou no espírito de rebelião, no espírito de não concordar, no espírito de querer mais. É por isso que, se você ouve a restauração da sua alma e você ouviu o que Deus ele trouxe e colocou na minha boca, porque se você não consegue, num pequeno processo, se submeter a um remédio, se submeter a uma instrução a qual Deus te colocou mesmo nessa situação, nesse cativeiro, nesse processo, você não consegue se submeter ao que um médico fala, ao que um terapeuta fala, imagina no céu contra o nosso Pai. No dia que você não quiser e eu não quiser, eu vou dizer para ele, não concordo, eu quero desse jeito. Basicamente isso. Mas hoje o nosso Pai me traz aqui para falar de algo bem peculiar, e será muito revelador para sua mente, porque se eu falar para você assim, coração, o seu cérebro entende coração porque a aprendizagem do coração para ele é aquele que bombeia o sangue. Sim, é isso. Então nós precisamos trazer para a consciência do nosso cérebro que o coração a qual Deus fala é a nossa alma, é o nosso interior, o interior do homem. É a nossa mente, é a nossa vontade, é a nossa inteligência. Mas não é para isso que Deus me trouxe aqui. A linguagem será fácil, porque não é uma aula, mas é a aplicabilidade do conhecimento. Por quê? Porque precisamos ter na consciência de que há uma predisposição de aprendizagem do seu cérebro. Mas é você que executa as informações que está nele. Então, não é sobre cumprir a lei. É ser convencido no seu interior, é passar a amar o nosso Pai, e assim você vai colocar a sua alma, sim, em submissão a Deus e não mais a sua vontade. Porque a sua alma vai entender quando nós nos predispomos a passar tempo com as palavras de Deus, ela vai verdadeiramente entender que Deus, ele quer o teu bem, que Deus sabe o que é melhor para mim e para você, que precisamos confiar mesmo sem ver, que precisamos confiar mesmo sem entender, que Deus não vai explicar a multidão, mas Deus, por se relacionar com você, ele vai falar com você, porque para Deus você é filho, para Deus você é filha, para Deus você é importante, você é aquele que ele pensou, que ele criou através de Jesus, ele deu forma, porque você é para Jesus. Deus te deu para o seu amado filho, então Deus não quer perder você. Então, por isso que situações e circunstâncias, quando nós somos teimosos em nossa mente, em nosso interior, ele nos deixa passar. Porque ele não quer o teu mal. Ele não quer o teu mal. Mas se ele deixasse o seu povo naquela terra da alegria, da liberdade, fazendo aquelas práticas, eles perderiam a sua alma. Se puder trazermos essa tradução para uma linguagem de hoje. Então, se Deus permitisse que o seu povo continuasse com aquelas práticas e aquelas ações, com aquele interior contaminado, eles iriam entrar no céu? Não. Então, a Babilônia, ela tem uma permissão, aonde Deus, ele está ali, ó, protegendo, vamos dizer, a sua ninhada, o seu ninho, os seus filhotinhos, não é? Mas aí ele retira. Pode invadir. Por quê? Porque o propósito final é o que eles desejam. O propósito final é o que eles desejam. Claro, muitos resistiram. Resistiram à vontade de Deus, que Deus disse, através de muitos profetas, se submetam à Babilônia. É como se uma igreja
vamos dizer assim, hoje nós temos muita liberdade, pelo menos aqui no nosso país, em falar as palavras de Deus. Mas é como se fosse tirado isso de nós. Um superpoder se levantasse em acordo com, vamos dizer, com o governo aqui do nosso país e estipulasse só um tipo e nós perdêssemos a liberdade. Nós tivéssemos que se submeter a um império, como o povo estava se submetendo à Babilônia. Mas muitos resistiram. Muitos resistiram e morreram. Muitos líderes de igrejas, traduzindo numa linguagem para eu e você entender, hoje, se resistiram em se submeter àquela vontade. Como essa vontade pode ser a vontade de Deus? Mas aquele cativeiro, para quem realmente se submeteu, naquele cativeiro eles puderam enxergar a contaminação que havia no seu interior, a contaminação que havia no seu cérebro. Por quê? Porque eles foram golpeados, feridos, porque eles foram ali, eles sofreram injustiça pelos líderes que estavam ali, tiveram um racionamento de... enfim... Você tá entendendo? Aquele processo, aquela circunstância, aonde antes eles estavam numa cidade boa, bonita, com liberdade, com crescimento, com prosperidade. Mas naquela cidade, eles, com a beleza que Deus deu, com toda a capacidade cognitiva que Deus deu, com o esplendor de Deus, porque Deus é lindo, a presença de Deus chama a atenção, quem não olhava para você passa a olhar. Então aí eles tiveram que ter um conhecimento, não tiveram não? De que onde é que aquelas nações buscavam a prosperidade? Onde é que aquelas nações buscavam gerar filhos? Onde é que aquelas nações, você está entendendo? Então eles tiveram essa informação, deixaram que entrasse na aprendizagem do seu interior, no seu cérebro, sim, e aí começaram a praticar. Mas quem colocou na cidade? Deus. Deus os levou até lá. Quem fez o povo prosperar? Deus. Quem deu a capacidade cognitiva? Deus. Então Deus deu tudo. Eles não precisavam buscar nos deuses pagãos, nos deuses nas nações, dos povos ao redor, aquilo que o próprio Deus deu para ele. Deu porque os ama. Deu porque os escolheu. Deus porque eles são de Deus. Mas aí, está ali naquela cidade, vamos trazer um exemplo. Ali está numa empresa, mas aí aquelas pessoas da empresa buscam a prosperidade em outro lugar. E aí, ao invés de ficarmos focados em fazer aquilo que Deus quer e aproveitando o que Ele nos dá, começamos a levantar altar e buscar também prosperidade nos caminhos que aquela outra pessoa busca. E sem falar das práticas, né? Porque existia a idolatria, mas estava acontecendo a indiferença ao pobre, ao necessitado, ao estrangeiro, à viúva. Então eles estavam numa cidade muito boa, mas estavam cometendo injustiças. E o nosso Pai, Ele não tem culpado por inocente. E aí Ele trouxe um julgamento sobre as ações e os caminhos. Ele trouxe uma colheita. Se pudéssemos trazer numa tradução, uma linguagem fácil, ali o seu povo, eles estavam recebendo o que eles plantaram. Então eles perderam, vamos dizer, tudo. Entende? E foram golpeados por completo. A terra ficou desolada. E Deus permitiu. E Deus permitiu. É como se você tivesse uma conta financeira bem legal, fosse uma pessoa super controlada. Deus te deu isso. Te deu essa habilidade, essa capacidade para administrar. Te deu estratégias para você avançar nessa terra, para você conquistar Canaã. Mas aí depois que está nessa terra, começa a ser indiferente às pessoas, tratar as pessoas como inferiores e você é a melhor pessoa e a melhor cocada. Você está entendendo mais ou menos? E aí Deus faz você perder esse controle. Faz perder o controle das finanças, faz perder o controle da saúde, faz perder o controle da capacidade cognitiva. Você não consegue mais ter a mesma habilidade de aprendizagem, de retenção de conhecimento, de evocação de conhecimento. Não consegue mais. Deus faz ficar nesse lugar vulnerável. Para quê? Para você começar a pensar, a refletir. E aí as pessoas, vamos dizer numa linguagem pra gente entender, começa a te tratar com desdém.
começa a te tratar como nada. Por quê? Porque perdeste tudo. As pessoas te queriam por aquilo que Deus te deu. E Deus te escolheu. Ele te limpou. Ele te deu beleza. E depois que estavas lindas e maravilhoso, traísse a Deus. Pelo olhares das pessoas. É basicamente isso. Então vamos ao tema que o pai pediu para eu explicar bem rapidinho para vocês. O Espírito Santo é livre. Eu acredito que seja rápido. E que você já tenha assistido o Jornal do Céu, que é a segunda parte de Ezequiel, né? Eu te chamei para ser um exemplo, não é? Eu te chamei para ser um exemplo, onde nós vemos que Deus dá as pessoas, eu e você, precisamos ter um zelo pelaquilo que carregamos. Ser o exemplo. Na Babilônia, eu e você é a resistência. A gente não cede e não se inclina aos pensamentos da Babilônia, às imagens e aos altares que Nabucodonosor levanta. Mas nós não precisamos ser rebeldes na Babilônia, mas nos submetermos, sabermos falar, entendeu? Com os líderes. Com os líderes. Vamos dizer que você está em uma sala de aula e que o líder daquela sala de aula levanta um pensamento e que é contrário à palavra de Deus, mas que todos têm que aderir. Basicamente é isso que Nabucodonosor fez. Então levaram para Nabucodonosor quem eram as pessoas que não concordavam com aquele pensamento. Então, não foi levantado algo nessa instituição e quem estava lá se levantou. Eu só sirvo a um Deus e eu não vou me dobrar ao que estão falando, não. Não. Foram dizer para ele. Então, eles foram convocados e eles foram colocados numa posição a qual eles teriam que escolher. Por que, Lilian, o Espírito Santo pede para você falar isso? Porque existem brigas que nós estamos entrando que Deus não nos chamou. Mas ali aqueles jovens estavam sendo provados na sua alma, em seus pensamentos, porque eles tinham sido elevados na Babilônia, eles eram elogiados na Babilônia pela capacidade cognitiva que o próprio Deus deu para eles, pela sabedoria, pela inteligência que Deus deu a eles, e eles eram mais sábios daquele reino. Então ali naquele momento, o líder que os elogiava muito, agora estava querendo que eles desobedecessem a palavra, que eles desagradassem aqueles que os tornou tão bonito, que os tornou tão belo. Então naquele momento eles foram colocados à prova. Mas eles disseram: ó rei, mais ou menos isso. Numa tradução, nós preferimos morrer, mas não iremos adorar a este pensamento, a este Deus que tu erigisse na Babilônia. Eu prefiro morrer. Eu abro mão deste ambiente, eu abro mão dos elogios, eu abro mão, rei, do teu olhar, eu abro mão, rei, de ficar entre os teus, mas eu não abro mão de viver eternamente para com o meu Pai, para com o meu Deus, para aquele que me deu essa capacidade cognitiva, para aquele que me colocou aqui neste ambiente. Eu não abro mão, então eu prefiro ir para essa circunstância difícil, para essa fornalha de fogo, porque eu não vou negar ao meu Deus. Até porque a vida nesse mundo vai acabar. As suas células do corpo estão a cada dia envelhecendo. E você vê hoje que o homem está trazendo várias coisas para que nós sejamos contrários à predisposição do corpo. Não estou querendo dizer que nós não podemos ser cuidadosos, mas hoje a exposição de imagem, dependendo dos seus olhos e dos seus ouvidos, uma insatisfação com a velhice. Mas a velhice é um processo que está em nosso organismo e só Deus sabe o que vai acontecer de tanta estufa que a gente tem submetido as células do corpo a procedimentos, o que vai acontecer conosco no futuro.
Porque as suas células do corpo, elas se alimentam daquilo que você põe na boca, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, de como você pensa. Substâncias químicas estão sendo formadas. Enfim, eu acho que deu pra gente entender, né? Vamos lá. Olha o que eu trouxe pra vocês. Acho que já faz uns 2 vídeos que nós não vemos. Neurônio! Claro que nós não temos um neurônio só. Claro que existe muitas... Deixa eu ficar de ponta de pé. Claro que existem muitas formas e o neurônio é um nome que o homem deu. Não é para esta célula, porque neurônio é uma célula, existem várias células no nosso corpo, existem outros nomes como células da glia, sendo que aqui não é uma aula. O que Deus quer que eu traga para mim e para você é sobre algo do nosso sistema. Então não é aula, é aplicabilidade. Então vamos lá. Quando você era pequeno, e eu também, a gente pensa que isso aqui é um monte de célula, tá? Deixa eu pegar o outro lápis. A gente pensa que isso aqui é um monte de célula, tá? Célula. Vamos lá. Aqui seria o cérebro. E aí um monte de célula. Vamos pensar assim. Você vai entender. Tenha paciência com a sua irmã. Vamos pensar. Há bilhões dessas células. Há bilhões quando você era um bebezinho. Sim! E essas células, elas guardam informações. Guardam a informação que você hoje escova os dentes, que você aprendeu a ler e a escrever, que você aprendeu a dirigir, que você aprendeu alguma graduação, ou seja... Mas quando nós éramos bebê, havia uma predisposição de células. Mais células, em torno de uns 100 bilhões, de acordo com a pesquisa que eu fiz. Então, em torno de uns 100 bilhões, vamos dizer, muita célula, não é não? E essas células, você quando estava no ventre, sendo formado, no ventre da sua mãe, você já recebeu conexões, já recebeu informações, circuitos neurais, circuitos de informações, de conexões já foram formados em você lá no ventre. Você sentiu no ventre ainda bebê, ainda informe, ainda sem defesa, porque você ali estava sendo formado a dor, a rejeição, o abandono, as dificuldades que os seus pais passaram, o ambiente aonde você foi gerado. Você está escondido no ventre, mas sua mãe está no externo. Então, dependendo do ambiente onde você foi gerado, você recebeu já circuitos neurais, já foram formados dentro de vocês. Ou seja, comunicação de células. É só um exemplo, tá? Porque o neurônio tem várias formas, tem nomes, porque os homens deu nomes até para que a gente pudesse entender a função de cada um, né? O neurônio, ele tem uma informação dentro dele, um material genético, certo? E está espalhado por todo o nosso corpo, não só aqui no nosso cérebro, mas aqui a gente está se atendo mais ao cérebro. Você vai entender. Então, quando você nasce em torno com 100 bilhões de neurônios. É por isso que estudos já mostram que a fase de aprendizagem, ou seja, aonde o seu corpo ele tem uma predisposição e uma facilidade para a aprendizagem maior é na infância, é na adolescência, aonde existe muitos neurônios, aonde você pode trazer uma aprendizagem para essa célula e ela fazer conexões, várias conexões. Então, uma criança na sua fase pequenez de desenvolvimento, você pode ensinar para ela várias coisas, inglês, espanhol, e na adolescência. Mas, veja, do mesmo jeito que essa aprendizagem, você pode expor uma criança a uma coisa boa, você também pode expor essa criança ao interior dela a uma aprendizagem ruim.
Uma criança que nasce no lar onde tem muita gritaria, onde tem vícios, drogas, pai e mãe se maltratando, você acha que o cérebro dessa criança vai aprender o quê? Onde essa criança é exposta à bebida, é exposta à pornografia, é exposta à violência física. Então, é por isso que no ensino, às vezes na escola, e hoje há uma intervenção, glória a Deus por isso, dependendo de como está o seu interior, de como ele foi afetado pelo ambiente que você veio, ou pelo ambiente que você teve o seu desenvolvimento, seja na sua família, na casa de uma adoção, isso vai prejudicar a sua aprendizagem. É por isso que Deus nos falou em vídeos anteriores para termos paciência, porque a nossa capacidade cognitiva não é igual. Nós não sabemos, sua igreja, vamos dizer que tenha 10 pessoas, ali existe 10 interior, ali existe 10 cérebros que tiveram uma aprendizagem durante toda a sua vida e que viveram situações às vezes muito difíceis e que podem estar dentro da igreja com vestes que eles mesmos fizeram para si e se esconderam do seu passado de pecado, do seu passado de escolhas, do seu passado de modo de viver, como Adão fez com Eva. Eles pecaram contra Deus, criaram aventais e se esconderam. Mas as vestes novas que o próprio Deus fez para eles, Deus só deu após a confissão. Jesus, quando a mulher ela se predispõe a beber a água viva, ele diz: vai chamar o teu marido. Jesus não envergonhou a mulher. Ela confessou com a sua boca: eu não tenho marido. E Adão e Eva confessaram o que fizeram com a sua boca. E assim Deus fez vestes para ele e os vestiu. Então a confissão, a botarmos para fora o nosso pecado para que Deus nos dê um novo interior. Então entenda, há uma poda durante toda a sua vida em relação a essas células. Inclusive, estudos já mostram que se essa poda não acontecer como ela tem que acontecer, existe, por exemplo, numa diminuição dessa poda. Ela não diminuir na quantidade que ela tem que ser diminuída. O que é poda? Os neurônios que não criaram, que criaram conexões e que não estão sendo utilizadas, ou os neurônios que estão soltos assim. Então há uma poda. E estudo já, há uma poda. Poda é tirar, é eliminar, ok? Foi até aí? Pronto. E existem estudos que já mostram que quando essa poda, há uma diminuição, ou seja, eram para podar, eliminar 10 neurônios, mas só eliminou 5. Então o estudo já mostra que está muito ligado ao autismo. Agora, quando há uma poda excessiva, eram 10 neurônios, né? Era 10 células para serem eliminadas, mas aí é eliminada 20. Então está muito ligado também à esquizofrenia, quando há uma poda excessiva. Calma, você vai entender, tá certo? Então você passa a vida toda, quando você chega adulto, você não tem mais a mesma quantidade de neurônios que você tinha ao nascer. Entende? Porque há uma poda. É por isso que estudos já mostram, e aqui presta atenção, mais ou menos, vamos dizer, 35 anos. 35 anos. E você quer criar um novo hábito de passar tempo com Deus, com as suas palavras. Se você fizesse isso na adolescência, ok. Já havia uma facilidade para a aprendizagem, uma disposição nas células para esse novo hábito, para você aderir a esse novo hábito. A partir dos 35 anos, por exemplo, você tem que empregar mais esforço. Você mesmo vai ter que se dispor, vai ter que colocar, entendeu? Não há tanta facilidade em seu cérebro lhe dar disposição para criar um novo hábito, mas é possível. É possível.
É possível ele aprender a passar tempo com Deus. É possível ele ser apegado às palavras de Deus. É possível Deus ser o mais importante dentro de você. Mas você precisa tomar uma ação, porque tu és livre de colocar as palavras de Deus como o mais importante. Então veja, então houve essa polda durante toda a minha vida e toda a sua vida. Então vamos dizer que você nasceu e o circuito neural, o circuito de informações dentro de você foram mais de dor que você recebeu. E isso foi piorando durante toda a sua vida, porque nasceu dentro de um ambiente onde te ensinaram a roubar, a matar, onde trair era normal. Então seu cérebro aprendeu tudo isso. Ele aprendeu. E aí você e eu tivemos um encontro com Jesus. Então, aí quando a gente teve um encontro com Jesus, eu vou só apagar, só para desassociar, porque agora vai ser uma nova coisa. Mas, então você teve um encontro com Jesus. Jesus te encontrou e você já tinha vários circuitos neurais, várias informações dentro do seu cérebro, várias aprendizagens, várias conexões neurais quando Jesus te encontrou. Aí vamos dizer que essas conexões eram pecado, que você aprendeu. Jesus te encontrou assim, todo vermelhinho, todo sujo. E aí então ele disse: tem que nascer de novo, da água e do Espírito, da água e do Espírito. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus nos leva a fazer uma verdadeira adoração, a humilharmos os nossos pensamentos, o nosso próprio eu, em adoração a Deus. Não é uma predisposição do cérebro. Na verdade, o Espírito Santo conversa comigo e com você, claro, na nossa parte cognitiva, com a nossa consciência, enfim. Mas as palavras que surgem dentro de mim e você, o convencimento por ouvirmos a voz do Espírito, esse não é o caminho. Não é assim. E nós aí obedecemos ao Espírito Santo. E em oração o convidamos para orar a Deus como Ele merece, pelo amor que Ele tem por mim e por você. Então, Jesus nos encontrou assim. E nós temos que nascer de novo. Tem que se haver uma aprendizagem. Essa aprendizagem está errada. Então, nascer de novo é como se tivesse que apagar uma polda nessas informações. Tem que eliminar, poldar essas informações. Lembra que João 15 nos fala da polda que Deus faz para que a gente dê muitos frutos? Ok. Então, nesse novo interior, o que é que Jesus disse que tem que ter para que eu e você dê muitos frutos? Quem lembra? João 15. As palavras de Deus. As minhas palavras, disse Jesus. Eu e você está em Jesus. Então, dentro de você tem que estar agora as informações no neurônio. Não quer funcionar. Acho que acabou a tinta. Então, dentro de você agora tem que estar as informações das palavras de Deus. A nova aprendizagem do cérebro. Tem que estar dentro de você as palavras de Deus. Porque se não está dentro de você as palavras de Deus, que fruto eu e você vai externizar? Que fruto eu e você vai externizar? Então, eu e você dá muito fruto porque estamos cheios das palavras de Deus. Você entende o que Jesus falou? Nós estamos nele e ele em nós, as suas palavras em nós. E assim daremos muitos frutos. Mas há aqueles que estão nele, mas não têm as suas palavras.
Então Jesus fala sobre Deus arrancar e sobre Deus podar, sobre Deus eliminar informações, uma polda neural. Para quê? Para que eu e você venhamos a dar mais frutos. Tirar aquilo que, vamos botar aqui desse lado, já que a outra cor falhou. Tirar aqui, o que ainda há de aprendizagem que não nos acrescenta. Então essa aprendizagem aqui, ela vai crescendo das palavras de Deus. Aqui vamos fingir que é as palavras de Deus. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aqui é o que Deus vai... Deixa eu pegar aqui o apagador. Aqui é o que Deus vai eliminando, vai podando. É por isso que a tua irmã fala superlotação no cérebro das palavras de Deus. É por isso que é tão importante guardar o nosso coração. Externamente, se ele sofrer uma lesão, a gente pode perder a mobilidade, a aprendizagem, memórias, etc. Mas internamente, dependendo do que entra no seu cérebro, pode condenar a sua alma. Porque Paulo, eu acredito que Paulo, nos exorta: não volte para onde Deus nos tirou. Não volte a praticar. Nós ainda estamos no mundo. Ainda há uma predisposição de aprendizagem ruim do nosso cérebro. Então, antes, vamos dizer, existiam circuitos neurais de pecado. Se eu não praticar as palavras de Deus, o que é que eu vou praticar então? O pecado. Aquilo que desagrada a Deus. Então, lembra que antes você tinha uma aprendizagem? Então, se eu conheci Jesus hoje, que é outro exemplo. Eu conheci Jesus hoje, mas eu não pratico as suas palavras, eu continuo fortalecendo a mentira dentro de mim, a traição dentro de mim, a pornografia dentro de mim, a prostituição dentro de mim, o falso testemunho dentro de mim, a fofoca dentro de mim. Esse será o meu interior. Eu continuo fortalecendo circuitos neurais de informações dentro de mim. Eu continuo fortalecendo aquilo que é errado. Mas nós iremos receber um corpo que não se corrompe, né, irmão? Mas enquanto estivermos aqui, há uma predisposição de aprender aquilo que não é bom. Então, por isso que Provérbios 4, todo ele nos exorta ao quê? As minhas palavras, diz o Senhor, no teu olhar. Inclina, que teu ouvido, ele seja inclinado às minhas palavras. Guarda o teu coração, porque é dele, é do seu interior, é da sua mente, é da sua vontade que saem as questões da vida. E por termos as palavras de Deus em nossos olhos e as palavras de Deus inclinados nossos ouvidos para as palavras de Deus, não é para a fofoca, é para aquilo que gera vida em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as suas palavras é vida para quem as acha. Se acha, encontrou. Se acha, encontrou. Jesus teve que entrar em Samaria. Ele teve, porque os outros tinham um protocolo. Não vou entrar. Tinha um conflito. Não vou entrar. Mas aquela área precisava saber da salvação. Aquela mulher tinha expectativa. Eles estavam ali, mas eles tinham expectativa em Cristo. E Jesus sabia. Nem nesse monte e nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores, disse Jesus 3 vezes. Aquela mulher falou nosso pai, Jacó. E Jesus falou para ele o pai. Para ela, o pai, o pai, o pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o pai. Não adorarão o pai, nem neste monte, nem no outro. Os verdadeiros adoradores que o pai procura. E só depois ele falou, Deus é Espírito. Então, aquela mulher conhecia a que adorava a Deus. E Jesus diz para ela, adorarão o Pai. Vós
adorareis o Pai. Não. Por que Jesus não falou para ela: vocês irão adorar o Deus? Nem nesse monte, nem no outro. Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que você acha que Jesus falou o Pai? 3 vezes. 3 vezes. E nós aprendemos pela repetição, pelo exercício. Ele queria internalizar no interior dela, na mente dela: você vai adorar o Pai. O Pai. O Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus sempre foi o meu Pai e o seu Pai. Então veja, os neurônios, como nós falamos, eles carregam a informação genética, não é? Aqui é os dendritos, aonde ele recebe informações. Eu não vou dar aula, tá? E aqui é onde ele envia. Então há uma comunicação neural dentro de você. Há circuitos a qual Deus ele precisa e ele quer curar você. E o que seria curar, Lívia? Restaurar a sua saúde mental, o bem-estar da sua mente. E aí a comunicação com o seu corpo também vai ter saúde. O que é que nós estávamos acabando de dizer? É vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. As palavras de Deus. Então as palavras de Deus é vida para quem as acha. E engraçado, se você observar lá em Levítico 15, quando tem ali a lei, né, a instrução, a orientação para a questão do fluxo, né, o fluxo de sangue, para se banhar, para se lavar, tem um versículo que fala: águas viva. Águas viva. É o mesmo viva que tem lá em Provérbios 4:22. É vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. Então, a palavra de Deus está nos dizendo. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para a gente poder ver. É Levítico 15. Por que isso? Porque as palavras de Deus vai restaurar a saúde da sua mente. Porque você vai conhecer a verdade sobre você mesmo. A sua identidade pode estar perdida, mas as palavras de Deus vai restaurar a sua identidade. De quem você é nele, por que você nasceu, qual o propósito de você neste mundo, o grande propósito que a tua vida carrega, porque você foi criado e ganhou forma em Cristo exclusivamente para Deus. Deus te deu para Jesus, então você nasceu para a glória de Deus. Mas Deus tem um propósito para a sua passagem nesse mundo, que glorifica o nome dele, que faz nesse mundo o nome dele ser conhecido. Ai, eu não tô achando. Eita. É porque aqui Levítico, essa Bíblia, a folha dela é bem fininha, aí às vezes é meio complicado de achar. Então, é em Levítico 15, no verso 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, se contará 7 dias para sua purificação, e lavará suas vestes, banhará sua carne e seu corpo em águas vivas, e será limpo. E será limpo. Banhará sua carne, seu corpo em águas vivas, e será limpo. Então nós, nesta nova aprendizagem que nós trazemos para o nosso cérebro com as palavras de Deus, é as palavras de Deus que nós achamos que é vida, irá fazer uma limpeza dentro do nosso interior. Sim, curar circuitos de informações que estão errados, distorcidos, que nos levam a pecar contra Deus.
E assim, a palavra viva é Shai. Acredito que é assim que se pronuncia. O que significa? O Espírito Santo me pediu que eu trouxesse para vocês. Vivente, vivo, verde. Lembra das folhas? Verde não é uma folha seca. É uma folha verde. Pensamentos verdes. Por quê? Porque esses pensamentos carregam as palavras de Deus. Então haverá nesses pensamentos uma fotossíntese. Jesus não é a luz do mundo, então Jesus faz a fotossíntese em seus pensamentos e eu e você damos muitos frutos. Por quê? Porque dentro de nós estão as palavras de Jesus. Então, fluente, frescor, água. Vivo, ativo, reflorescimento. Eu vou explicar, só ouve. Vida. É vivo o que está dentro de vocês. Reavivamento, renovação. Então, a palavra está dizendo, levará suas vestes, banhará sua carne, seu corpo em águas vivas e será limpo. E será limpo. As palavras de Deus, ela tem o quê? Vida. Lembra? As palavras de Deus, ela tem vida. Vida. Então ela faz florescer dentro de você substâncias químicas, traz equilíbrio, bem-estar para a sua mente, quando dentro de você estão as palavras de Jesus. Então, a importância de nós não desprezarmos esse lugar, de nos banharmos, de banharmos o nosso corpo, a nossa terra, o cérebro que é físico, o seu interior, com as palavras de Deus que é viva, para sermos limpos. Se nós não conhecermos a verdade, como que seremos livres? Então há uma responsabilidade minha e sua. Por causa de Cristo fomos restaurados nesse relacionamento. Recebemos o Espírito Santo de Deus. E precisamos das suas palavras, que é viva, que traz saúde para todo o corpo. É o que acabamos de ler. Ela é viva e saúde para o nosso corpo. Traz saúde e bem-estar para a sua mente. Traz saúde e bem-estar para o seu corpo físico. Traz saúde e bem-estar para o corpo, a sua família, o seu ambiente. Traz saúde e bem-estar para o corpo da Igreja de Cristo. As palavras de Deus. Não é os nossos pensamentos, aquilo que acreditamos. E submeter a nossa alma em obediência é um processo. É um processo, porque muitas vezes ela quer se revoltar. Ela só quer fazer o que ela quer. E nós podemos observar esses processos de como a nossa alma está condicionada nas pequenas coisas. Um médico, um doutor, alguém que te incita a brigar e você se submete a ficar calado, a não responder. Adianta brigar com um cérebro que está duro? Com um cérebro que tem uma mente espinhosa? Que tem uma mente cheia de dificuldades, cheia de atribulada? Não! Vai só ferir a mim e a você. Mas nós devemos, e a palavra de Deus nos exorta. Jesus disse, eu falo o que Deus manda eu falar. Ezequiel falava o que Deus mandou falar. Jeremias falava o que Deus mandou falar. Então, não é as nossas palavras, é o que Deus nos manda falar. Então, Jesus não falava o que Deus mandou falar. Então Deus ali estava falando com aquela mulher. O Pai, eu sou o teu Pai. Tu vais me adorar, o Pai. O que eu procuro é um adorador que vai me adorar, o Pai. Como um pai que cuida de você. Mesmo tendo nascido numa circunstância tão vulnerável. Porque naquele ambiente ali que ela nasceu, mulher não era valorizada, não era vista, não era reconhecida e etc. Então você está vendo, a palavra de Deus é vida, ela refloresce, ela flui de dentro de mim e você. Ela flui, o Espírito Santo de Deus fluirá de mim e de você. Veja que obra perfeita,
que Deus fez para nos dar um novo interior, para a salvação da nossa alma. E Jesus disse: vocês estão limpos pelas palavras que eu vos falei. Então as palavras de Deus limpam assim, limpa os pensamentos errados, as informações erradas, entendeu? Então a palavra de Deus, irmãos, é vida. É vida. Só vai descobrir se passar tempo com Deus, com as suas palavras e com o Espírito Santo. E aí você se tornará fonte, porque o Espírito Santo vai fluir de você. Mas se nós não carregamos as palavras de Deus, nós iremos botar o que para fora? Que fruto aí você vai dar? Quais as ações externas que nós teremos? Aqui Paulo falou: não volta para onde Jesus te tirou. Não volta. Não volta. Então há uma predisposição ainda do nosso organismo de nós ainda decidirmos realizar as obras que não agradam a Deus. Porque esse corpo é corruptível. Ele pode se corromper. Receberemos um outro corpo. Não é o incorruptível. Devemos ser irrepreensíveis na presença de Deus. Somos os seus eleitos, os seus escolhidos. E o caminho, ele é estreito. Ele é estreito. Porque assim na Babilônia. E foram poucos que permaneceram fiéis. Foram poucos que não se curvaram a Baal. Disse o Senhor, não me engano, foram 7.000, né? Então veja, se a palavra de Deus nos exorta a termos ao nosso olhar as suas palavras e nossos ouvidos ser inclinados às suas palavras, é justamente, irmãos, porque aqui precisa ser guardado. O nosso coração é enganoso. Ele pode enganar você. Você não pode se submeter a ele, mas ao Espírito Santo de Deus. É ele que vai te guiar. É ele que vai te consolar. É ele que vai revelar para você as palavras de Deus. É ele que vai te trazer compreensão e entendimento sobre as situações, sobre as circunstâncias da vida. Antes de tomar decisões, tem que passar tempo com Deus e esperar a sua resposta, porque a sua visão é limitada. E em Isaías 11 nos exorta a não fazermos julgamentos com a nossa visão e nem pelaquilo que ouvimos, mas sermos guiados pelo Espírito de Deus, que é santo. É um espírito de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de temor a Deus e de fortaleza. A sua carne, ela pode ter até uma predisposição a se corromper, mas o Espírito não, porque o que está em você é excelente. Então eu e você que decidimos submeter a nossa carne, o nosso interior, a nossa vontade, os nossos desejos alinhados à vontade de Deus, que nem sempre é fácil para o entendimento humano e para o nosso organismo. Como assim? Quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, o que o organismo dele queria? Não ia ao processo. Se perguntasse ao povo, como muitos resistiram, não foram para o cativeiro, o organismo não quer. Mas não viveremos a recompensa e os resultados se não nos submetermos à vontade de Deus, mas nos submetermos à rebelião da alma. Entendeu? O que é a rebelião da alma? É a vontade da alma e não a de Deus. Porque eu e você somos livres para escolher. Eu e você não é um robô. Eu e você podemos escolher desobedecer a Deus. Mas se você passar tempo com as suas palavras e for cheio das suas palavras, você não vai se curvar, nem eu e nem você, porque vai passar a amá-lo de verdade, vai entender que essa vida aqui é vazia, que não vale a pena correr atrás de riquezas, de sucesso, de fama, que o que vale a pena mesmo é estar alinhado e posicionado na vontade de Deus, e assim Ele mesmo trará recompensas.
Mas tome cuidado, porque Salomão corrompeu e fez o que não agrada aos olhos de Deus. Um coração tão íntegro no começo e no final, na velhice, depois de um tempo, ele levantou altares e aí trouxe destruição, né? Destruição não, trouxe divisão para o reino. Enfim, toda a palavra vai se cumprir, diz o Senhor. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco. O Espírito Santo me pediu para trazer essa palavra, para você entender que você tem um sistema que aprende. Então, tome cuidado na exposição dos seus olhos. Tome cuidado naquilo que seu ouvido está se inclinando. É como se você entrasse numa graduação e lá existem muitas pessoas e eles vão te falar dos seus pensamentos, dos deuses a qual segue, dos caminhos. Então isso é deles. Você respeita as decisões deles. Respeitar, mas não segue. Entendeu? Mas não segue. E Deus te usa naquele ambiente para Deus se mostrar. Para Deus ser visto. Desculpa, falei alto. Para Deus mostrar o seu poder. E como é isso? Fazendo o seu organismo físico resistir. Se submeter. Sim. Quando Daniel vai para a cova de leões, você acha que o seu organismo, a sua mente, o seu interior queria ir? Você acha que ele não sentiu medo? Que as emoções tentou controlar ele? Que o sistema simpático dele, não é? Que o nível de adrenalina e cortisol, pelo medo, pela excitação do momento, não ficou ali avassaladora no seu organismo, da cabeça para o corpo, do corpo, não ficou? Ficou, irmãos! Mas o que o fez resistir e descer a cova? O que ele tinha dentro dele? As palavras de Deus, que é viva. Se ele não tivesse palavra dentro do interior dele, se ele não tivesse relacionamento com Deus, ele não submeteria o seu organismo à vontade de Deus. Mas ele estava com sua confiança em Deus, sua expectativa em Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Mas como vai conhecer alguém sem relacionamento, sem proximidade? Se o que fez Salomão pecar contra Deus foi porque ele trouxe para perto, ele deixou entrar quem? Os relacionamentos que Deus disse: não casa, não faz aliança, não traz para perto. Ele deixou entrar para perto. Então ele conheceu as informações daquelas mulheres. Ele conheceu os pensamentos daquelas mulheres. E ele deixou entrar em si esses pensamentos e externamente ele praticou. Então para você, é uma ação nossa. Passar tempo com as palavras de Deus dentro de nós. Porque quando vier a tempestade, os rios, os ventos, é as palavras de Deus que não vai fazer você ser destruído. Não vai fazer você cair, grande será a sua queda. Mas o homem prudente, antecipado, que busca as palavras de Deus, que está em Provérbios, está reservada para os justos. Não está disponível para todos. O sol está disponível para todos e as chuvas. Mas os tesouros, porque Provérbios fala, buscarmos como um tesouro, algo precioso, algo mais importante. Deus diz: as minhas palavras, a minha sabedoria tem que ser a mais importante. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Então aqueles jovens, eles conheciam o caráter de Deus. Então eles submeteram o seu organismo. Mas o seu organismo, ele estava funcionando, as suas emoções estavam funcionando. Imagina aí uma fornalha de fogo. Imagine. Isso é o que acontece lá em Provérbios. Quando Deus diz para que o nosso coração, o nosso interior, seja apegado às suas palavras. Se você for apegado ao dinheiro, se você for apegado às amizades, se você for apegado ao marido, se você for apegado ao ambiente,
você vai abrir mão das palavras para não perder aquilo, que é o que o adversário disse para Deus. Tirasse, né, quando ele fala na segunda instância da vida de Jó, que se não é, tocasse lá na sua carne, ele ficou ferido, não é, com uma doença, ele negaria a Deus, ele daria a sua vida. O que é que Jó tinha de vida? As palavras de Deus. Mas ele não era apegado à saúde física, ele não era apegado, sim, ele sofreu o impacto dos golpes, porque ele tem um organismo e esse organismo foi feito para chorar, para sentir raiva, para sentir tristeza. Mas ainda bem que o espírito que está em nós é de equilíbrio. Mas claro, esse organismo pode ter alguma disfunção, algum transtorno. Então, o próximo vídeo do Restauração da Alma, a esperança para mim e para você, que possa ter uma área desse organismo que está num fluxo muito intenso, aonde você não tem controle. Enfim, é só um spoilerzinho, mas há esperança para mim e para você. Então aí você tá vendo como é importante ter aqui a nossa casa. O que é que tem na casa? Nós já falamos sobre isso, móveis, fios. Dentro de nós também tem, né, o impulso elétrico nas informações quando são passadas. Os canos, não é? A tubulação passa por onde? A água passa por onde? Entendeu? Então dentro de nós tem que haver as palavras, irmãos. Se o que é mais importante é a eternidade, é contra isso que o adversário vai lutar. E é por isso que eu e você não luta contra humanos, contra casas que são rebeldes, contra casas que as suas mentes são espiosas, atribuladas, contra casas que são escorpiões, ou seja, mentes que geram veneno e que se aproximar de você vai depositar seu pensamento venenoso, seu raciocínio venenoso, vai tentar injetar em você. Ainda bem que temos um doutor, né? Jesus Cristo. Mas estamos nesse meio. Foi isso que o Pai falou para Ezequiel, sobre as pessoas a qual ele iria falar as suas palavras. Mas Deus o tornaria tão forte na sua mente. A mente de Ezequiel, que Deus estava dando para ele a testa de diamante. Eu não sei se você assistiu os vídeos anteriores, o primeiro vídeo, não é? Que nós fizemos, eu te fiz para ser um exemplo. Que nós fizermos eu, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Porque, não se engane, essa capacidade que está na minha mente não é do meu organismo. O meu organismo recebeu, aleluia, vem do Espírito. Por mais que um homem ou uma mulher, ele não reconheça que o seu organismo recebeu uma inteligência, uma capacidade para criar, como nós já falamos, não é? Avião, fazer várias comidas, ter restaurante, enfim. Foi Deus que deu ao organismo essa capacidade, essa habilidade, entende? Então essa capacidade não vem de mim, vem do Espírito. E nós devemos estar sempre lembrando a nossa alma, porque a palavra de Deus está nos dizendo toda hora. Daniel disse, porque eu ouvi as tuas palavras, ou seja, o meu organismo não me fez levantar. Pelo meu organismo, diante das visões que me levou a muitas dores, porque fala sobre o meu povo, sobre o que iria acontecer, eu estou aqui falando uma linguagem para você entender. Eu estou aqui no chão, eu estou aqui na cama, eu não quero me levantar. É uma notícia ruim que Deus te revelou, que Deus te mostrou. Mas aí ao ouvir o que? Daniel fala as tuas palavras. A receber o que? O toque. Eu me levantei. Ezequiel falou, o Espírito me levou. O Espírito me levantou. O Espírito, Jeremias. Então, o Espírito, o poder, a palavra, eles estão sempre falando. Não é o meu organismo, não é a minha predisposição, não é o meu querer humano, mas é o Espírito de Deus em mim que está me levantando, que está me guiando, que está me fazendo acordar, que está me fazendo ficar dentro da situação.
dentro desse processo difícil, mas eu tenho uma palavra. Esse processo vai acabar e o Espírito Santo de Deus me diz agora, e Deus vai cuidar de todos aqueles que te massacraram, que te humilharam, que te pisaram quando você estava no processo, que foram injustos. Eles receberão pelas obras das suas mãos e das suas ações, porque Deus não tem culpado como inocente. Vou orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, por mim e por meus irmãos, Pai. Eu creio no teu poder. Eu creio que o nosso organismo, ele pode ter nascido com alguma área que esteja em desequilíbrio, que esteja em disfunção, alguma área que não esteja bem, meu Pai. Ó Pai, levanta-os no teu Espírito Santo, para que eles, meu Pai, coloquem a Ti um momento contigo, um relacionamento contigo, a buscar as tuas palavras como o primeiro lugar em suas vidas. Que eles rasguem as suas agendas humanas, que eles abram mão de ter 3 trabalhos, 4 trabalhos, 4 casas, muitos bens, que eles abram a mão, que eles coloquem a sua alma em submissão, em buscar aquilo que é importante, que eles abram mão do reconhecimento humano, dos ambientes humanos, das validações humanas, abram mão de tudo isso para buscar aquilo que é mais importante. E assim, meu Pai, Tu os restaurare por completo em sua identidade, em seu sistema neural, em suas mielinas, em suas substâncias químicas que percorrem todo o seu corpo, Pai. Eu creio no Teu poder, no poder que vem liberado do céu, na unção do céu, naquilo que nós, humanamente falando, não podemos fazer, mas que o Teu poder, pode. O Teu poder traz vida para as células do nosso corpo, restaura as células do nosso corpo. O Teu poder ativa as células do nosso corpo, Pai. Eu creio. Creio não porque merecemos, meu Pai, mas Te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, por Ele. Tu nos criou para Ele. Sei que nós temos Te decepcionado em muitas coisas e colocado em nossos corações coisas que não Te agradam, mas Tu sabes o quanto precisamos de ajuda, o quanto Tuas ovelhinhas ficam às vezes querendo sair de junto do seu pastor. Mas eu clamo pelo Teu coração misericordioso e bondoso, porque Tu conheces o nosso adversário, aquele que quer nos destruir, nos separar de Ti e nos fazer pecar contra Ti. Então traz, Pai, livramento. Nos perdoa pelas nossas palavras, por muitas vezes estarmos em processos e não falarmos as Tuas palavras. Por muitas vezes estarmos em processos e reclamarmos. Se nós tivéssemos verdadeiramente as Tuas palavras dentro de nós, mesmo com a saúde debilitada, mesmo com o emocional debilitado, mesmo diante de golpes e perdas, ainda assim a nossa alma diria: eu sei que algo melhor está por vir. Eu sei que Tu só queres o meu bem. Mesmo sem entender, eu sei que é para o meu bem. Mesmo sem entender, eu sei que tem um propósito. Se passarmos tempo com as Tuas palavras, contigo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, verdadeiramente não iremos negar as Tuas palavras dentro de nós. Não iremos adorar aquele que quer tanto que nós o adore pelas riquezas, pelo sucesso, como assim o Teu Filho amado foi tentado no deserto. E por isso, Pai, que eu Te peço em nome de Jesus, protege-nos, porque verdadeiramente falando, precisamos de Ti. Nos perdoa, porque Tu és tão magnífico e tão poderoso. Tu és Deus. Porque haverias tudo e precisar de nós. Não queremos perder a salvação eterna. Nos ajuda para não sermos
como crianças e fazer só aquilo que a gente quer. Mas se preciso for, nos prende em um processo. Mas que a nossa alma não se perca de Ti, mas que ela seja preservada para o céu, para viver eternamente para contigo, com o nosso irmão Jesus, que vai compartilhar da sua casa, da sua herança. Ele nos ensinou tanto. Obrigado. Quem poderia amar-nos mais do que você? Ninguém poderá. Então eu oro em nome de Jesus, é por Ele, pelo sacrifício que Ele fez por todos nós. Não porque merecemos, mas porque Ele passou por muitas coisas, para que a sua semente fosse preservada, para que a sua semente fosse salva, para que a sua semente fosse resgatada, para que a sua semente fosse redimida. Eu clamo porque Tu dissesse: Tu és minha, Tu és meu, vocês são meus. Em Isaías, Tu falasses 43, eu redimi, eu chamei vocês pelo nome. Você é meu, você é minha. Então é por isso que clamamos, porque somos Teu e Tu nos resgatasse. Obrigada em nome de Jesus, amém. Eita, agora que eu vi que eu tava assim, tava de olho fechado, aí tem que perdoar, né? Irmãos, não adianta ganhar este mundo e perder a eternidade. Todos nós nos encontraremos com Ele, e que a sua alma deseje, quando estiver lá, Ele dizer: amados do meu Pai, entre, meus irmãos, entre, e dizer que conhece a mim e a você, e não que não nos conhece. Essa é a maior dor. Eu não sei quem rejeitou você, quem abandonou você, mas que a sua alma deseje não ser rejeitado, não ser abandonado, não ser excluído de Jesus, não ser excluído da vida eterna junto para com Ele, porque eu nem imagino o que Ele tem para mim e para você. Amém, né? Que Deus abençoe. 1h19, mas o Espírito Santo é livre, não é? Então deixa Ele falar. Vou colocar a hora pro Espírito Santo, não tem como, né? Tu só vai falar 30 minutos, Deus me livre. Deixa Ele falar, porque Ele já me fez compreender pela minha própria vida, que é um exemplo, por eu amar tanto as palavras de Deus. E claro, o Espírito Santo me testificando sobre algumas pessoas que ministram a palavra, que são profetas. Não importa se eles colocam um vídeo de 1 hora, 2 horas, eu assisto por completo. Por quê? Porque estão falando as palavras de Deus, aquilo que alimenta a minha alma, aquilo que traz vida para mim. Então eu não reclamo quando tem lá os ministros que colocam 1 ou 2 horas, 3 vídeos por semana, 4 vídeos por semana, até porque Deus sempre falou para os reis, para Josué, para mim e para você, em Salmos 1, né, se eu não me engano, que devemos querer as suas palavras, traduzindo, dia e noite, medita, pensa, Por quê, irmãos? Porque se seu cérebro não está exposto às palavras de Deus, está exposto a outra coisa, então ele está tendo uma aprendizagem de morte, uma aprendizagem ruim. Mas se dia e noite ele está pensando nas palavras, naquilo que é bom, naquilo que é louvável, tanto é que a palavra diz, nos exorta. O Espírito Santo está trazendo mais palavra, que nós devemos levar cativo a Cristo os pensamentos que são o quê? Contrários a Deus. Então, há uma ação aí. Uma ação, uma guerra contra nosso organismo. Uma guerra contra o nosso interior. Para Ele não nos fazer pecar contra o nosso Pai. Peça ajuda do Espírito Santo, porque Ele é poderoso. As suas células do corpo podem estar sem energia, sem predisposição, mas clame pelo poder que há no Espírito de Deus em nós, que é um espírito de força, de vivacidade, de coragem, de ousadia. Beijo. Tchau.